Estamos aqui mais uma vez. Como eu gosto de falar, para aquele bate-papo informal. Sabe aquela situação assim, bem que você está na sua casa, na sala da sua casa, com excelentes amigos? E é isso que é o Renan Mariano Show. Hoje, na ilustre presença dela, a incrível. Eu vou chamar de Lari, porque é ela que vai apresentar, falar, contar um pouco da história. E eu confesso, eu amo esse momento desse bate-papo, porque eu sei um pouquinho mais da vida de quem eu já gosto e amo muito. Lari, seja muito bem-vinda a esse momento, que particularmente muito especial, de ter aceitado o convite de estar aqui, nesse clima de sala de casa. Bom, Lari, eu te conheço bem, mas quem está nos assistindo tem que ter essa oportunidade. Eu vou começar com aquelas perguntas que são meio, sabe, quase um jargão, né? Mas vou tentar filosofar, porque inclusive meu amigo Ju, que está aqui nos bastidores, e sempre fazendo referência aos amados que estão aqui conosco nos bastidores. Ju, meu irmão, que também teremos a oportunidade de fazer essa conexão com ele no nosso programa, e nosso amado Vitor. E suas produções excelentes. É uma coisa de cinema isso daqui, que você não tem noção. Você viu que eu joguei para poder fazer a pergunta agora filosófica de quem é Larissa Grosselli? Olha só, você falando, eu vou chamar de Lari. Eu pensei, porque o meu nome é Lari. Quem é a Larissa? Quem é? Quem é? Quem é a Larissa? Exato. Né? Então, acho que a gente passa por muitas fases. Então, hoje, a Larissa que está aqui com você, ela é esposa, ela é mãe, empresária, especialista em propósito e mentalidade, e em constante busca dessa resposta do quem é. Eu não sei se um dia existe uma resposta para isso. Você acha que existe, Renan? Eu gosto de acreditar que é uma das melhores desafios da vida. Eu acho que a gente tem que passar... Acredito que a gente tem que passar a vida toda tentando construindo e quem eu estou a cada dia. Quem eu estou a cada dia. E aí vem aquela reflexão, será que eu estou um pouco melhor do que ontem? Será que eu voltei umas 5 casas? Mas eu gostei, inclusive esposa, mãe. Sim. Aí veio uma parte do propósito que logicamente me chama muita atenção. Você pode repetir essa parte de quem é e essa partezinha do propósito? Empresária. Especialista em propósito profissional. Abre um pouquinho pra gente sobre especialista em propósito profissional. Fala pra gente, porque assim, é algo que eu conheço e acho genuíno, tô sendo bem sincero. Ou melhor, acredito. Vejo que é algo genuíno, o que você constrói na vida das pessoas, mas fala pra gente como se chegou até aí e o que é atuar com o propósito. Eu sempre tive uma busca pelo que nós estamos fazendo aqui. E eu sempre acreditei que a vida é extraordinária, maravilhosa. E eu sempre fui fascinada pela vida. Só que tem os desafios. E nos momentos de desafio, aquele momento que você está vivendo um deserto na sua vida, qual é o brilho da vida? Então, por mais que eu tenha passado por inúmeros desertos desde criança, a hora que eu vi alguém passando por um deserto, eu pensava assim, nossa, mas se essa pessoa acreditasse, ela ia sair disso. Então, desde criança. E aí, adulta, eu tentei seguir o script da vida. Eu tentei ser normal, Renan, eu juro que eu tentei. Atenção no tom da voz dela. E quando ela começa com esse tom, vem pedrada, vai. Tentei, mas assim, não deu certo. Então eu fiz faculdade, trabalhei numa multinacional e segui ali o script da vida. E aí o chefe falando que ia promover e que eu ia ter uma unidade minha. O script. Melhor TCC da faculdade. O plano perfeito. Perfeito, né? perfeito. A vida perfeita, tudo só flores. Só que ali eu olhei e falei assim, isso 23 anos, falei assim, nossa, mas eu acho que se eu morresse agora, eu acho que eu não ia estar feliz. Acho
que não é Quantos isso. anos você tinha quando fez essa reflexão? 23. 23. Mas eu cresci num lar cristão. Ok, perfeito. Quem cresceu num lar cristão vive com o discurso do o fim do mundo tá chegando. Perfeito. Então, pelo menos uma vez por mês, eu estava naquela palavra do fim do mundo está chegando. Ok. E aquilo me dava uma aflição, mas não era uma aflição de, eu estou em pecado. Era uma aflição de, eu não fiz o que eu queria ter feito. Eu ainda não vivi aquilo que eu queria ter vivido. Eu falei, ei, esse fim do mundo tá chegando. Se eu continuar assim, eu sei que eu não vou pro céu e vou pro inferno sem ter feito o que eu queria fazer. Mas o que eu queria fazer? Também não sei. Que loucura. E aí começa essa busca. Sim. Vida perfeita, tudo seguindo. Até que do dia pra noite, o que aconteceu? Fomos todos trabalhar, a moça do RH estava lá. Multinacional, a moça do RH só vai quando dava coisa muito ruim. A unidade estava fechando, mandou todo mundo embora. Isso foi em 2015, uma baita crise automobilística no Brasil. Foi. Eu falei, bom, tô nova, tenho uma carreira linda pela frente, eu vou conseguir me recolocar. 12 dias depois eu engravidei. Falei, ótimo, né? Que maravilha, né? Quem vai contratar uma grávida? Ninguém. É o que a gente faz? A gente vai empreender. Brasileiro, Renan, ou ele vai empreender ali por desespero, que é 99%. Exato, 0,9%. Eu concordo. E depois a gente tem ali aquele 1%, que é a pessoa que fala, não, agora eu vou empreender. Não foi o meu caso. E ali eu comecei a fazer várias coisas. Então, fui ouvir as pessoas. Falei, o que eu vou fazer agora? As pessoas falaram, Larissa, tudo que der na sua mão você faz. E realmente, o que você der na minha mão eu vou fazer. Comecei a fazer artesanato. Ninguém comprou. Você fez artesanato? Grávida. Ok. Não, então esse rolê de vender arte, não consegui vender arte. Eu ia fazer essa brincadeira, não rolou vender arte. Não rolou vender arte. Tá. Tá vendo? Pra você que fala, vou largar tudo e vou começar a trabalhar com arte, muitas vezes não dá certo. Não, minha arte não deu certo. Aí minha família falou assim, Larissa, todo domingo quem traz a sobremesa é você. Começa a fazer doces. Falei, por que não? Eu falei, é isso, é doces. E eu passei a vida inteira buscando aquela carta de sucesso. Eu queria muito ser vista, eu queria ser reconhecida, eu queria ser famosa. Várias vezes eu pensei, vou me inscrever no BBB. Porque eu tinha uma ferida de reconhecimento muito grande, eu esperava isso das outras pessoas, eu esperava isso do mundo. E de certa forma, é isso que também, né, não entrando tanto no contexto filosófico, mas já entrando, de certa forma, o mundo injeta isso em você, né? A narrativa que existe já é essa sementezinha que, tipo, para você ter sucesso, 2 pontos, tem que ser assim, tem que ser assado. Mas continue, que tá muito interessante. Eu querendo ser reconhecida, eu falei, bom, vou começar a fazer doces então para vender. Nisso, o B já tinha nascido. E aí comecei a fazer doces e eu passava mal quando alguém fazia uma encomenda. Eu lembro que a minha última encomenda foi um bolo de churros. E eu falei assim, é a última vez que eu faço isso. Eu não quero mais. Isso aqui não é pra mim. E eu já tava ferrada, né? E aí minha prima falou assim, Lari, vou fazer um jantar aqui em casa, você não quer vir? Mas só uma aspas, o bolo era bom? Perfeito, e até hoje eu faço doces muito bons. Você viu? Também temos uma chefe entre nós. E aí eu peguei e falei assim, eu estudei muito, me dediquei muito para ser mãe do B. Em Indaiatuba não tem curso de gestante, então montei uma turma de curso de gestante, mas também só foi uma turma. Então sabe quando você se esforça muito, mas não tem nenhum resultado? E aí minha prima me ligou, me convidou para um jantar na casa dela e eu fui. E ela falou assim, eu não aguento mais o meu trabalho, eu quero ter o meu próprio negócio. Eu falei, não faça isso. Esse caminho não é tão saudável assim. Não, E aí ela falou assim, sabe o que eu tava pensando? Você já fez tanto curso de oratória, Lari? Por que a gente não monta uma empresa? Eu falei, uma empresa? Sério? Uhul! Ela vamos abrir uma empresa. Ok. Eu falei, eu não tenho nada a perder. Tô com tempo. Vamos abrir então. E começamos. Montamos uma empresa de treinamento e desenvolvimento humano. Legal. Sem ter nenhum treinamento e nenhum desenvolvimento. Que maravilha. Humano. Só fé. Só fé. Só fé. E aí na época eu tinha feito várias formações em oratória. Então eu ajudava os líderes ali a se comunicar. Tinha feito uma oficina de criatividade, adorei, me especializei nisso. Então eu trabalhava ali com criatividade para resolver problemas, oratória. E aí começou a vir essa onda do desenvolvimento humano. Muito forte. Isso Muito foi em forte. que ano? 2017. Isso.
porque teve vários mundos que aconteceram, né? Veio o mundo VUCA antes, né? E depois, na pós-pandemia, nasce o Bunny, né? Mas no VUCA vem esse fervor do material humano, né? Isso, aí em 2017 eu começo a acessar vários treinamentos. O mundo do autoconhecimento, e aquilo eu falei assim, é isso que eu sempre busquei no mundo. É isso. E aí nessa empresa, com essa minha prima, nós começamos a fazer alguns trabalhos de desenvolvimento humano, fomos fazer formações, eu fui fazer minha formação em treinadora. Na formação em treinadora, nós tínhamos um módulo de propósito. Legal. Aí eu gostei muito, eu falei, legal, eu quero me especializar. E aí, na época, tinha um instituto em São Paulo que fazia as especializações. E era especialização mesmo. Então, assim, você tinha que fazer uma tese, e você tinha que buscar defender a sua tese, fazer testes. Então, era um órgão bem sério. Legal. Com a pandemia, acabou fechando, mas foi um órgão muito sério e que certificou ali bons profissionais. Porém, Legal. poucos. E aí, a minha tese foi em hospital. Eu queria trabalhar com pacientes oncológicos. Caramba, que legal, que lindo. E aí, eu comecei a realmente trabalhar a minha especialidade em propósito. E aí é onde a coisa começa a criar uma vida que vale a pena, uma vida linda, como a gente chama hoje. Uma vida que vale a pena ser vivida, né? E assim, quando a gente fala de propósito, a gente sabe que existem algumas palavras que fazem parte do nosso vocabulário e nem todas as pessoas entendem o tamanho da profundidade, né? Mas é genuíno até na maneira que você vai construindo a fala, o sorriso vai saindo, a alegria vai, sabe, vindo para fora, de como é incrível quando a gente consegue se conectar com aquilo que faz sentido para nós, né? Porque o propósito é isso, né? Tem que fazer sentido, o propósito tem a ver com nossos valores, com aquilo que a gente tem de princípios. E como é que tá sendo agora viver essa... Primeiro que a gente só tá no primeiro pilar da Lari. A gente tá no pilar da especialista em propósito, né? Eu quero voltar, inclusive, mais com você nesse tópico no final. Mas só mais uma pergunta ainda dentro desse tópico. Como é que tá sendo hoje esse dia a dia, viver de propósito, com o seu propósito, conectado com o propósito das pessoas? Que pergunta... Eu falo assim que é esquisita na hora que a gente fala, mas faz sentido. Faz total sentido. Porque o propósito muda. Então, a cada 5 anos ele vai mudar. Legal. Então, pode ser que ele mude um pouco, pode ser que ele mude muito. Então, pode ser que você seja engenheiro e daqui a 5 anos você se descubra confeiteiro. Olha, você quase acertou assim, né? Que eu venho da engenharia, para quem não sabe, né? E hoje, uma das coisas que eu não faço é engenharia. Isso é muito interessante, faz total sentido. E o meu plano de aposentadoria é só trabalhar com comida, que é uma coisa que eu amo, mas isso, um momento lá na frente, volta aqui. Mas aí pode ser que você se torne, pode ser que nesses 5 anos você se torne um engenheiro que dá aula numa faculdade. Então, mudou o propósito, perfeito, mas você ainda está dentro ali, né? Então pode ser grandes mudanças, transições de carreira, como a gente chama. Total. Mas pode ser também pequenas mudanças. Total. Então, eu vim passando por essas mudanças, por esse amadurecimento. Então, antes, eu via algumas pessoas falando sobre propósito e eu falava, está errado, que absurdo, é mentira. E eu comprava briga e meio juíza, e é isso, e eu vestia aquela camisa e eu super defendia, tá errado, tá falando groselha, isso é um absurdo. Hoje, Renan, eu vivo o meu propósito desde 2018, então hoje, assim, se você me falar a sua visão de propósito, lembrando que eu sempre vou falar sobre propósito profissional. Perfeito. Hoje você tem uma visão, eu tenho outra, e hoje eu falo assim, me ensina, eu quero ver o que você está falando. Que legal. E uma das coisas que eu estava conversando com o meu marido, ele falou assim, é incrível como você está sempre disposta a mudar de opinião. E aí, antes disso, eu via como um ponto de insegurança. Eu falava assim, nossa, como assim eu não tenho uma opinião? Hoje eu já vejo como um ato de sabedoria. E eu somaria e também coloco mais, né, resiliência. A capacidade de muitas vezes você conseguir estar em contato com aquilo que é diferente até mesmo do que você acredita ou de conhecimento que você adquiriu e ao mesmo tempo navegar e tá tudo bem, a gente conseguir, sim, ficar com aquilo que é bom,
porque nós só desenvolvemos quando entramos em contato com aquilo que nos gera desconforto, e a maioria das vezes o diferente nos gera desconforto. Sim. E então eu também somaria com, além da sabedoria, essa capacidade de ser resiliente, estar resiliente mediante as situações. Eu acho que nós temos as nossas bandeiras. Sim. Então tem bandeiras que eu defendo, tem bandeiras que eu falo, não, calma. Aos meus olhos, para eu, Larissa, não concordo aqui com essa visão, não concordo com isso, não acho que seja factível isso. Eu tenho as bandeiras que eu levanto. Sim. Mas hoje, mudar de opinião é muito tranquilo, é muito... Nossa, me fala mais, eu quero saber, eu quero aprender com você, eu quero testar, eu adoro testar, eu sou cientista, eu quero testar isso aqui que o Renan falou. Então é isso, sabe? Eu acho que com o tempo você vai vivendo o seu propósito. No começo as pessoas me procuram por essa ferida do eu quero ser vista, eu quero ser reconhecida, eu quero que seja leve, eu quero que dê certo. Eu falo, então não é propósito que você está procurando. Porque o propósito é o oposto disso. A hora que você descobre o seu propósito, dá tudo errado. É um baita jogo de resiliência. Não é sobre status, fama, reconhecimento e um mundo de unicórnios dourados e bênção. É bem o contrário disso, porque viver o seu propósito é o momento onde você vai se tornar a sua melhor versão. Só que para que você possa se tornar a sua melhor versão, você vai precisar se desfazer das suas piores versões. E aí que vem, né, o desconstruir, né? Isso. E essa desconstrução... E ao mesmo tempo olhar para o espelho e falar assim, cara, preciso desconstruir mais um pouco. E mais um pouco para construir algo que é genuíno, conectado com o meu propósito. Mas eu falo, né, por mais que seja extremamente desafiador, muitas vezes cansativo, é assim, é algo extremamente animador, né? É algo que brilha os olhos quando a gente fala, quando a gente pensa, é algo que nos traz aquela energia, é algo que a palavra é vitalidade, né? Quando a gente consegue viver com o propósito, do propósito, traz vida, a vida que vale a pena ser vivida, como você bem colocou, né? Eu falo que viver com propósito tem gosto de felicidade. E eu tenho um cliente, o Marco Câmara. A mulher dele foi a minha primeira cliente de mentoria. E ele era super cético, um engenheiro mega reconhecido. E aí ele bateu lá na porta do meu escritório. Que legal. Ele falou assim, eu quero saber o que você faz. Porque até hoje eu nunca vi a minha mulher desse jeito. Que massa. Então eu quero saber o que você faz. Na hora, Renan, eu gelei. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse cara? O que eu fiz? E aí ele veio e falou assim, eu quero saber o que você faz, porque o propósito é contagioso. Olha isso. E eu nunca me esqueci dessa frase. Ele me falou essa frase, que nossa. Linda frase. E é isso, sabe? Então quando um mentorado vem, quando uma mentorada encontra o propósito dela, a família dela toda acaba se contagiando com aquilo e as pessoas que vão ser impactadas por ela também. Quem vive de propósito tem um brilho diferente. Tem, não tem? Tem. Eu falo que, você falando, né, me lembrou de uma frase que tem uma derivação filosófica, que viver de propósito tem gosto de felicidade. E o que é o gosto da felicidade, né? O gosto da felicidade o gosto da felicidade é aquela comparação que a gente traz para aquele momento que a gente não quer que acabe. Eu falo que é o melhor gosto da felicidade. Então, provavelmente quando você está em sessões de mentoria ou dividindo seu conhecimento através de palestras, treinamentos, que a área assim é alto nível, tá? Só para constar. É aquele momento que assim você não quer que acabe. Mas se acabar, estar tudo bem. Tá tudo bem. Não tem sensação melhor do que essa paz. Exato. Eu não quero que acabe, mas se acabar, tá tudo bem. E é bom demais, né? Porque eu falo que a gente que gosta desse fator humano, dessa conexão, é algo que assim, chega um ponto que não tem explicação. Por isso que eu vou voltar no final, que inclusive eu quero que você ajude as pessoas que estão escutando um pouquinho você falar sobre propósito dessa forma genuína. Eu quero que fale aqui na pontinha final. Porque eu quero aproveitar ainda que eu vi que também tem a esposa e também tem a mãe, certo? E todo mundo que senta aqui nesse sofá tem que sempre contar uma história que marcou a vida. Sim. Então, me fala sobre a esposa, Lari. Renan, eu venho daquela mulher empoderada. Ok. Então lembra aquela feridinha do querer ser vista, do querer ser reconhecida?
E aí, excesso, lugar. falta, né? Aí nós temos aquele momento que o Freud explica bastante coisa, né? E eu fui essa mulher muito vista. Então, 2019 foi o pico da minha carreira, eu estava nos maiores palcos de desenvolvimento humano. Descendo desses palcos, as pessoas me parando para poder tirar foto. E eu me lembro de uma vez, assim, chegando num restaurante e uma mulher levantar e falou assim, olha, a menina do propósito. E veio falar comigo. Então, eu cheguei nesse lugar de uau, sabe? Caramba! Só que eu ainda tava vazia. E eu sempre fui muito poliana. Não sei se você conhece Poliana, ela. Mesmo se eu conhecesse, eu jamais... Brincadeira, mas não conheço Poliana. Poliana é um clássico. E a maioria das meninas adolescentes acho que leram Poliana e tem a novela. E é uma menina que, assim, ela se ferra, mas ela é sempre muito positiva. Ela tá sempre olhando o lado bom das coisas. Legal. Então eu sempre fui poliana. E nos eventos de desenvolvimento humano tem algo muito peculiar, que é a hora que os casais levantam, tem uma dinâmica do casal e aquela coisa. Na época eu estava no meu primeiro casamento. Então eu namorava por muitos anos, engravidei. E aí meus pais falaram, engravidou, agora vai ter que casar. Casei. Mas eu sentia que a vida podia ser mais. E aí eu falei assim, bom, esse casamento não tá mais alinhado com os meus valores. E na época eu descobri uma falência renal. Então não tem nada melhor do que um diagnóstico de morte para você tomar decisões que você não tem coragem de tomar. Que frase forte. E aí eu falei assim, olha, chega, esse casamento não faz mais sentido. E temos um filho. Falei, mas eu quero de verdade que o B tenha uma outra visão de mundo e de vida, então não dá mais. Terminamos e eu seguia com esse sonho. Então o meu sonho era estar num evento de desenvolvimento humano e ir ali com paixão. E eu queria que ele fosse meu sócio, eu queria que ele me ajudasse a transformar vidas. E eu comecei a desenhar. Eu quero desenhar esse cara. Eu falei, ele vai usar cuecas brancas, porque quem usa cueca branca é limpinho. Eu falei, então, ele vai usar cuecas brancas, ele vai ser muito inteligente. Sensacional, sensacional. Aquela pausa que a gente... É assim, é isso. Usou cueca branca, é sinal que você é limpinho, tá vendo? Mulheres solteiras. Você gravou, Vitor? Você captou essa, né? Vai lá, fala pras mulheres, mulheres por favor, solteiras. Você quer um homem limpinho, a primeira coisa que você tem que olhar é se ele usa cueca branca. E era algo na minha lista, assim, no meu checklist. Sempre vai usar cueca branca, ele vai ser inteligente, ele vai me apoiar. E eu comecei a desenhar, né? Sensacional. E eu tinha certeza que esse cara existia. Eu falei, eu vou achar esse cara. Legal. E esse cara chegou da maneira mais surpreendente. Da maneira que eu menos imaginei na vida. E esse cara chegou. E a hora que chegou, eu olhei assim no checklist e falei assim, eita, gente. Chegou, né? Bateu, e aí, né? O que a gente faz agora? E aí foi a maior transformação da minha vida. Esse relacionamento, ele mudou, assim, a minha vida totalmente. E aí aquela Larissa que queria ser vista pelas pessoas, que queria palco, que queria reconhecimento, que queria fama, ela passa a querer uma única coisa, os olhos do marido. Sabe? Então eu não quero mais ser o centro do palco, eu quero ser o centro da minha casa. Eu quero criar um lar forte. Eu não quero mais ficar indo para São Paulo toda hora, eu quero fazer bolo à tarde. Mesmo sendo a pessoa que muda a vida das outras, sabe? Mas fazendo isso em parceria. Então, esse relacionamento, ele me desafiou, mas eu sempre falei que eu queria um casamento baseado na verdade. Eu não sabia que a verdade doía tanto. E esse relacionamento, ele me levou pra verdade. Então, é o meu segundo casamento, mas eu falo que ao mesmo tempo é o meu primeiro casamento. Né? Exato. Então, hoje é esse lugar. Então, por isso que eu sempre falo, esposa, porque vem em primeiro lugar. Tá? Mãe, e depois vem o resto. Eu sou suspeito para falar porque eu acompanhei um pouquinho da história da Lari nesse processo de relacionamento, porque o marido dela é mais do que um irmão para mim. É uma pessoa que eu carrego no meu peito. Eu sempre, quando eu vou falar do Juliano, ele particularmente, eu sempre faço uma referência de irmão. E eu tava por detrás das cortinas. Ele que inclusive tá nos bastidores. Eu não tô rasgando essa seda porque ele tá nos bastidores aqui não. Mas nós tínhamos longos cafés, assim, coisa de 8 a 9 horas tomando café. Então você imagina, ele tomava café da manhã, almoçava, tomava café da tarde.
Sim. Teve vezes em alguns lugares em Campinas que o pessoal perguntava se a gente não ia ficar pra janta. Pois é. E eu pude acompanhar o início de todo esse lindo relacionamento que vocês têm, e eu particularmente admiro muito. E reforço, realmente, graças a Deus, eu não sei essa parte da cueca branca, mas realmente essa pessoa é incrível. E com certeza o Joé. Lindo ouvir você falar, de verdade. Chega a ser emocionante porque eu conheço esse ser humano iluminado que é o Juliano, de verdade. Obrigada. Bom, mãe já foi, especialista em propósito, eu guardei um pouquinho pra cá. Esposa também, certo? Tá faltando mais alguma coisa aqui da lista? Claro que tá faltando. Lari, ao longo de toda essa jornada, eu gosto sempre, quando a gente bate um papo aqui nesse sofá, eu gosto sempre de uma história que marcou sua vida, que você entende que faz sentido dividir aqui com a gente. E essa história é aberta. Legal. Fique à vontade. São muitas histórias, mas eu acredito que um dia nós vamos viver só de histórias. Sim. Eu aprendi isso com um mentor meu, Jerônimo Temel. Ele falou isso uma vez e, assim, numa conversa, aquilo ecoou muito em mim. Posso fazer até uma contribuição? Uhum. Estamos aqui por causa de todas as histórias das nossas vidas e das vidas daqueles que nós acreditamos. Sim. Vai? Então eu acredito que um dia nós vamos viver só de histórias. Então um dia nós não vamos mais estar aqui, só que nós vamos estar presentes nas histórias. Perfeito. Então hoje eu participei num projeto com muitos pacientes oncológicos, então eu vi muitas pessoas morrerem. E tem muitas pessoas que eu falo no meu TEDx, que eu falo no meu livro, né, que é o Zé, que é o Rafa, que são pessoas que não estão mais aqui entre nós, Perfeito. mas que eles continuam vivos nas histórias, nas minhas e agora na do pessoal. Então um dia nós vamos viver só de histórias. Então qual é a vida que nós estamos vivendo? Porque elas vão refletir as nossas histórias. Exato. Então a partir desse princípio, dessa filosofia, tem muitas histórias. Mas a história que mais marcou a minha vida foi de... Eu nunca contei isso pra ninguém, olha só, toda vez que alguém fala isso, eu falo assim, e foi quando eu tive a falência renal, que eu ia morrer. Mas quando você falou hoje, não veio essa história na cabeça, sabe? Veio outra história. Que ótimo. Então, é a primeira vez que eu tô abrindo isso assim. Eu vim de uma família cristã, então eu sempre tive Deus como centro da minha vida. Em alguns momentos eu fui buscar outras referências, outros lugares, para que eu pudesse encontrar melhor, saber, conhecer melhor esse Deus. Então eu frequentei vários lugares. Só que eu sempre me encontrei muito na igreja evangélica. Dentro daquele checklist do homem perfeito, eu falei assim, esse homem perfeito, ele tem que ir na igreja. Quando eu conheci o Juju, não ia na igreja. Eu falei assim, mas você tá disposto aí? Tô disposto. Eu falei, então vamos converter aqui uma alma já. E apesar de ter crescido e vivido na igreja evangélica, eu nunca tinha me batizado. E até que chegou um momento que eu falei assim, poxa, eu quero me batizar. Quero me batizar. E aí, na igreja que eu frequentava, eu falei, quero me batizar. E aí tem todo um processo, que vai muito de igreja para igreja. E eu fui avançando no processo. Até que na semana do batismo, eles falaram assim, olha, pelo relacionamento que você tem, a gente não vai te batizar. Ou você separa, ou não batiza. Eu falei, desculpa, mas assim, eu já vivi muita coisa errada. E irmão, hoje parece meio errado, mas hoje você acredita que tá certo? E ele falou assim, não vai. Renan, aquilo, eu acho que foi o momento mais desafiador, assim, da minha vida. Porque quando falou assim, você vai morrer. Tá, vai morrer, vai fazer o quê? Beleza. Agora, quando você recebe uma dessa, é muito difícil, porque você começa a colocar os seus valores, os seus ideais, e a conta parece que não fecha, e eu vivi uma angústia de alma que eu acho que foi, assim, um dos piores momentos da minha vida. E é aquele momento onde você não vê Deus. E quando a gente não vê Deus, a gente não vê vida. E eu olhava para aquele casamento e falava assim, mas é perfeito, é de Deus. Como que isso não vai... Como que não?
E eu falava com o Juju, falava assim, cara, você não morreu do rim, mas eu tô achando que dessa vez você vai morrer, a gente tem essa brincadeira. Ok. Obrigado por compartilhar a brincadeira interna. E aí, nós conversávamos bastante sobre isso. E a partir do momento que você não tem mais uma apostila, você encontra o seu verdadeiro Deus. Então, naquele momento, eu consegui validar ainda mais que tudo aquilo que dá errado faz parte do dar certo. Meu batismo precisou ser negado para que eu pudesse de fato encontrar a espiritualidade do jeito que eu sempre busquei. Meu batismo precisou ser negado para que eu pudesse fortalecer a minha vida dentro da minha casa, sabe? Então, todas as portas que foram fechadas, principalmente essa, que eu acho que essa foi a porta que quando fechou fez mais barulho, hoje eu olho e falo assim, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque dali surgiram muitas coisas preciosíssimas e que hoje eu olho, e muitas pessoas família, né, quando eu compartilhei, falam assim, eu não acredito, que raiva, eu não tenho raiva. Hoje, assim, para essa igreja, para as pessoas que, né, negaram, cara, obrigada, porque isso realmente, assim, me levou para um nível tão elevado, um relacionamento tão verdadeiro com Cristo, que nada e ninguém pode me tirar esse relacionamento inabalável que é só meu e dele. Ninguém ensinou, ninguém. Então, quando você chega nesse lugar de ter um relacionamento, seja com seu marido, com Deus, com seu filho, que é seu, que é a sua identidade, onde você olha e você fala assim, uau, essa é a verdade, sabe? Essa é a verdade. Raramente você vai encontrar a verdade em um passo a passo, aos meus olhos. Mas, Paulo, eu estava navegando na sua história, obrigado por compartilhar. Eu não tenho uma menor maneira de refletir junto com você. Eu falo que Deus capacita os escolhidos. Eu não tenho outra maneira de dizer. Ele não escolhe os capacitados. Onde eu estou querendo chegar. E é uma opinião, até olhando para você que nos assiste, essa é uma opinião do Renan. Entenda da forma que vocês desejarem. Mas eu vejo que as caixas religiosas é uma das coisas que mais afastam as pessoas do encontro verdadeiro com Deus. As caixas religiosas, muitas vezes, é as que fecham muitas vezes as portas para que as pessoas realmente tenham um encontro verdadeiro com Cristo. E assim, graças a Deus, essa porta foi fechada. Porque primeiro, a gente não tem a capacidade de julgar ninguém sobre nada. Para quem crê em Deus e conhece a Ele, e inclusive aquilo que Ele nos deixou, né, para conhecê-lo, chamado Evangelho, sabe que uma das maiores lições que Ele nos deixou foi amor. Então, eu também sou cristão, mas eu gosto de falar que eu não sou religioso. Mas se alguém um dia me forçar a falar, mas você tem que ter uma religião, eu tenho um amor. Eu acredito que é o que Ele realmente nos deixou de forma verdadeira. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que fazem com que a gente conheça um deserto, que a gente conheça lugares que a gente nunca nem imaginou conhecer, para que a gente consiga estabelecer a nossa comunicação e nosso relacionamento genuíno com Cristo. E assim, e nada como viver de verdade. Porque, aí no pouquinho da minha opinião, isso me permite colocar assim, muitas vezes mãos são lançadas aos altos. E Bíblias são colocadas num lugar de uma posição superior. Temos gritos, falas, narrativas muito poderosas, mas a gente como pessoas que gostam de palestrar e de treinar pessoas, a gente consegue ver muita técnica, a gente consegue ver muita abordagem e narrativas para gerar conexão. Mas do outro lado a gente também consegue ver muita ausência da verdade. Então, que a gente possa cada vez mais
buscar pelo relacionamento verdadeiro com Cristo, que tem tudo a ver com um propósito, porque viver com Ele é buscar o novo em Cristo todos os dias. E aquele que está em Cristo já é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fez novo. Então, obrigado por compartilhar essa história linda. E essa história que sim, tem a ver com superação e tem a ver com verdade. Mas vale viver uma vida, né? De momentos desafiadores, mas com muita verdade, do que viver uma vida morna, banhada de muita mentira. Afinal, o próprio Evangelho também cita que os mornos serão expurgados. Tá fazendo sentido para você que tá muitas vezes conectado conosco? Eu espero que sim. Eu gosto sempre, eu falei que ia dar uma olhada discreta, mas eu olhei assim na cara dura para falar assim, ó. Você vê que papo bom, conversa boa, flui. Nesse momento ficamos até mais reflexivos, mais filosóficos, mas eu guardei o melhor ainda para o final. Lari, você sabe que não é promessa não, alguns falam que eu tenho até uma certa aptidão para política, né? Mas papo bom assim merece fase 2, merece um segundo momento. Mas eu guardei ainda aquela cereja do bolo para o final. Eu tô te falando pausadamente porque esse assunto muito me toca, foi muito incrível. Obrigado por compartilhar. Na reta final do nosso bate-papo, você falou coisas assim para que a gente pare, pense e reflita. Mas eu queria que você deixasse assim, sabe, aquele recado final, que na verdade vai ser o começo para quem quer se conectar com o propósito. Você consegue ajudar a gente? Sim, sim. Renan, eu sempre posto que falo, a vida é linda, a vida é muito linda. E todos nós temos uma vida linda. Então eu tenho uma visão do que é vida linda, você tem uma visão do que é vida linda, quem está nos assistindo também tem uma visão do que é uma vida linda. Não desista da sua vida linda. Não deixe que o seu momento presente determine o seu futuro, sabe? Não deixe, por melhor ou pior que ele seja. Acredita na sua vida linda. Se você acredita no propósito, se você fala assim, nossa, falta verdadeiramente um propósito na minha vida, vá em busca dele. Comece a construir. Propósito é construção, gente. É construção. É construção dos seus valores, é construção dos seus talentos, é construção da sua prosperidade, porque propósito é sobre enriquecer, sim. É sobre o quanto o seu propósito vai impactar a sua vida, porque propósito é serviço, é a vida do outro. Então, una todas essas partes. E se você tem um chamado de uma vida linda, acredite e construa todos os dias. Tome essa decisão de todos os dias construir a sua vida linda. E não abra mão, não negocie, não aceite o que não faça parte da sua vida linda. Eu falo para os meus mentorados, faça o seu mural da sua vida linda. Cola as imagens da sua vida linda e não aceita nada menos do que isso. Não negocie com a sua vida linda. Não negocie a sua vida financeira. Nossa, não tá legal. Não negocia. Eu sei o que eu quero. É pra lá que eu tô olhando. Por mais que tenha os desafios, esses desafios estão me fortalecendo. O que é que eu preciso aprender? E todo perrengue que você tá passando, você pode ter certeza que um dia vai ser pra você poder sentar aqui no sofá do Renan, contar a sua história e inspirar as outras pessoas. Renan, sabe que o meu sonho era sentar no sofá do Jô, né? Sério? Não deu tempo, mas eu sentei no sofá do Renan. Tô preparado, Deus. Ancora igual o Jô, pai. Então, não negocie a sua vida linda, vá em busca daquilo que você quer e não desiste, porque você também tem uma história linda, né, Renan? E como seria se você tivesse desistido? Nem fale. Eu falo que quantas pessoas nós não conseguiríamos ter ajudado, conectado, pessoas que nos ajudaram, transformaram. E assim, nossa, você falando, e eu viajei inclusive na minha história, você viu que eu baixei a cabeça, eu dei uma viajada, porque assim, é sobre isso, não desista de ter uma vida linda. Eu vou gravar isso pra mim, porque eu falo que cada conexão, cada momento que a gente tem com as pessoas, eu acho que é pra fortalecer, pra construir a nossa versão melhor, sabe? E hoje eu vou encerrar esse programa lembrando dessa frase. Isso. Não desista de ter uma vida linda. Porque os desafios vão existir. Eu falo que
Cara, você nasceu, velho. Entende? Desafio. Você vai ter. Até quando? Até o final da sua vida. Sim. Eu falo que só tem uma diferença, né, do desafio e do problema. Né? Eu não posso deixar de fazer essas duas narrativas. Eu considero que o problema é você querer levantar de uma cama e não conseguir. Eu acredito que esses são problemas. Desafios. Cara, tem desafio que você cria. Tem desafio que foi você mesmo que criou. Então vai pra cima e faz o negócio acontecer. Mas é isso, é não desistir. Uma vez o diretor de um dos maiores hospitais chegou na sala dele e perguntou: Larissa, o que é propósito? Eu não sabia responder pra ele. E na hora eu respondi assim: propósito é morrer em paz. E desde então essa é a minha melhor definição de propósito, Renan. Propósito é você morrer em paz. Então se hoje for o meu último dia aqui, não tem nada melhor do que você falar assim: putz, eu não queria ir, porque eu ainda queria realizar umas coisinhas aqui. Acho que a gente sempre vai querer. Total, né? Total, sempre. Mas se hoje for o meu último dia, eu morro em paz. A partir do momento que você vive a sua vida linda, você constrói essa paz. Essa paz é o melhor legado que você vai deixar. Eu faço uma palestra, inclusive, sobre... E se hoje fosse seu último dia? Eu faço essa pergunta do começo ao final e me veio essa reflexão. Se hoje fosse seu último dia, olhe para trás. Talvez você tenha 50 anos, 40 anos, 30 anos. Olhe o que você construiu, o que você destruiu, o que você fez até aqui que... Quando você olha pro espelho, você fala: cara, esse sou eu. E se fosse o último dia, talvez você cantaria aquela música do Titãs. Os mais antigos vão me entender, não sei se eu ouso cantar ou não. Queria ter amado mais. Não é isso, mais ou menos? Ter visto o sol se pôr. Queria. Talvez você olhe para trás e fale: queria. Ainda dá tempo. E eu gosto dessa frase: ainda dá tempo de você viver uma vida com propósito e morrer em paz. Eu espero que tenha feito sentido para você nesse momento aqui. Foi profundo, hein, Lari? Foi profundo, momentos filosóficos, alguns momentos românticos e intensos. E com esse clima gostoso, que eu espero de todo o coração que tenha feito sentido para você até aqui. Isso é o Renan Mariano Show, um bate-papo leve, descontraído e que tenha que fazer sentido para quem está aqui e para você que muitas vezes nos assiste. Eu espero que tenha feito sentido e que você tenha, sabe, uma sementezinha do propósito aí com você. Então, ficamos por aqui. Lari, obrigada. Agradeço muito, um prazerzaço. Bom, eu vou encerrar de forma diferente. Eu tenho sempre minha frasezinha aqui no final. Encerra pra gente hoje. Vou deixar isso com você. O encerramento é: sim, você tem propósito. Porque às vezes as pessoas estão se perguntando: mas será que eu tenho propósito? Sim, você tem propósito. E a melhor decisão vai ser vivê-lo. Espero que tenha feito sentido para você.